vocês regozijemos e alegremos nele. Alegria desse domingo. Estamos iniciando tudo, louvamos Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Eu te louvo do Salmo 29, 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor a beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, que o veja o Deus da glória, que o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Vamos ter uma oração, adoração, com um sócio ou sócia da UMP. Deus e Deus eterno Pai, somos gratos, Senhor, por esse domingo, Pai. Somos gratos por estar na Sua presença, Pai, por o Senhor é bom, Pai. Somos gratos por todos os irmãos que estão aqui presentes, por todos que nos ajudam na Sua casa para te adorar, Pai. Nosso único objetivo aqui é te adorar, Senhor, pois temos que te adorar com espírito de verdade, Pai. Pois só o Senhor é digno de honra, glória e louvor, Pai. É o que digno nos abençoamos, no seu Filho amado Jesus, amém. Amém. Louvemos o nosso Deus, o Ministério do Louvor, no hino congregacional 114, Brilho Celeste. Montes,
Deuteronômio 6, 1 a 7, leitura alternada. Fiquemos de pé. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que ventes e seda, e multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Todos. Cuida e educarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Continuemos louvando a Deus, em celebração do louvor com 2 cânticos. Único
a letra dessa canção: manancial, fonte de vida, de onde preciso e quero beber todos os dias. Realmente nós possamos ter sede de Ti, buscar a palavra de Deus, buscar Jesus a cada dia das nossas vidas. Este é o momento de entregarmos e de voltar ao Senhor com a pequena parte que nos dá. O momento em que os pedidos e ofertas serão utilizados para a obra do Senhor nessa localidade. Deuteronômio 14, 22 e Mateus 6, 21. Certamente darás os dias de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ao ofertarmos, revelamos a Deus nossa atitude de reconhecimento pelas grandes bênçãos recebidas de suas mãos, pelo dom da vida, pela salvação eterna, através da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, pela igreja, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, por tudo que temos e somos. Deus fez por nós o que ninguém poderia fazer, e não existe a menor possibilidade de pagarmos por esse favor imerecido. Podemos, entretanto, agradecer de todo o nosso coração de várias formas, como obedecendo a sua palavra, aproximando dele através da oração, evangelizando e contribuindo por meio do dízimo e das ofertas. Nesse momento, nós entrega o dízimo e as ofertas.
nos agradecer. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graça por essa manhã ensolarada maravilhosa. Estamos aqui na tua casa, esta que sempre será chamada casa de oração para todos os povos. Estamos aqui para te adorar e bendizer o seu nome e agradecer a ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas de ti. Mesmo não merecendo, o Senhor tem sido um Deus abençoador para as nossas vidas. Que nesta manhã seja uma manhã de adoração e louvor ao seu santo nome, porque só o Senhor merece toda a glória, todo louvor e toda adoração aqui da sua igreja. Mais uma vez, agradecemos a Ti pelos dízimos e pelas ofertas alcançadas nesta manhã. Como sempre, pedimos ao Senhor que o Senhor consagre para que a sua igreja possa cumprir seus compromissos aqui neste bairro, Senhor. E aquele também que não pôde contribuir, certamente o Senhor abrirá as portas dos céus e abençoará. Tudo isso pedimos a Ti, com a certeza da vitória, e em nome de Jesus. Amém. Estamos observando, temos visitantes essa manhã. Gostaria que os visitantes ficassem de pé, nós conheceremos os visitantes. Temos visitantes aqui, não é? Muito obrigado, seja muito bem-vindo, tá? Que eu digo uma palavra simples: visitante, volte novamente, pois a igreja aqui fica muito contente. Vamos ficar de pé, vamos cumprimentar os nossos visitantes. Podemos
ficar. Pede o Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre o ouvido para ouvir toda a verdade que me das. Quando essas joias eu discerni, tenho certeza e tenho paz. Quero silente significar, quer meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre minha boca, então te darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei, paz repartir com a multidão. Quero silente significar, quero o Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, aquela mensagem que Deus colocou no coração do Carlos Alberto, que será transmitida cada vez mais. Mas antes, o seminarista Rodrigo fará uma oração, um pouco de iluminação. Logo após o pastor estará uma palavra. Amém. Oremos. Bendito, somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Estamos aqui reunidos como ovelhas, Senhor, ovelhas sedentas de ouvir a Tua voz. Ovelhas, ó Deus, buscando orientação da Tua parte. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, como foi cantado aqui, Senhor. Opera em nossos corações, prepara o solo, o terreno, meu Pai, para que a boa semente seja lançada e possa então produzir a 30, 60 e a 100 por 1, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus, tenhamos coragem de colocar em prática tudo que for trazido nesta manhã aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito ministre as nossas vidas e nos conduza, Senhor, em obediência, para que então sejamos agradáveis a Ti em santidade. Nós te agradecemos pela vida do nosso pastor, nós te agradecemos por essa igreja. O Senhor toque os lábios dele, põe a Tua palavra na boca dele, que em nome de Jesus, ao abrir a sua boca, não seja ele, mas o Teu Espírito a falar por meio dele. Abençoa-nos em Cristo Jesus, é o que te pedimos. Amém. Quero já convidar a igreja e aqueles que nos visitam nesta manhã de domingo, terceiro domingo de março. Nós estamos celebrando em março o aniversário da nossa igreja, sempre os cultos da noite. Para quem está chegando, já pode tomar conhecimento que à noite, às 8h30, é o culto da gratidão por 77 anos da Presbiteriana de Irajá, aqui ficada no bairro de Irajá. Agora de manhã estaremos pregando a palavra do Pai, a palavra do Senhor, no Velho Testamento. Quero convidar você para abrir precisamente em Gênesis, o livro da origem de todas as coisas, Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, do verso 1 ao verso 9. Conforme nós vamos localizar o texto bíblico, nós vamos colocar de pé em reverência a Ele, ao Senhor da palavra, o Criador desta palavra do nosso Deus. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Pai: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente,
deram como a planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos servirão de pedra, serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície terra. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, amigos visitantes, com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento. Estava pedindo ao Senhor Deus uma palavra para este domingo de manhã, uma palavra que viesse falar profundamente o coração da igreja, o coração dos amados que aqui estão colocados, como também aquelas pessoas que estão participando do culto, porque estão assistindo através da página do Facebook da Igreja de Irajá. Eu digo a você que Joséfo, um historiador judeu, ele identifica Babel nos tempos de Nimrod, que foi um poderoso caçador diante do Senhor. E aí você pode, na sua Bíblia Sagrada, no capítulo 10 de Gênesis, coladinho, capítulo 11, você pode olhar o versículo 8, versículo 9, versículo 10, onde você vai encontrar essa informação. O versículo 8 de Gênesis 10 diz: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, verso 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Então observamos que Joséfo, esse historiador, ele nos traz, identifica Babel no tempo desse poderoso caçador chamado Nimrod, que a Bíblia expressa no capítulo 10, o versículo 8 ao versículo número 11. Mas eu digo a você que Babel simplesmente foi uma rejeição incisa à instrução de Deus. O Senhor Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, e você pode abrir também esse texto, por gentileza. Gênesis capítulo 9, versículo 1, Deus falando a Noé e os seus descendentes. Você vai observar que Deus dá uma instrução a Noé. Ocorre o dilúvio, Noé é salvo por Deus com a criação da arca, que Deus dá todos os detalhes para que Noé construísse aquela arca. Dentro da arca, a família de Noé fica ali represada, fica ali escondida para ser salva. Noé, sua esposa, seus filhos, esposa dos seus filhos. Noé levou macho e fêmea de 2 espécies de animal que Deus recomendou, e Deus orientou como construir a arca, e Noé foi salvo, ele e sua família, nesta arca. Mas da geração de Noé, através da família de Noé, Deus dá uma ordem, Gênesis 9, versículo 1, que eu vou ler para você aqui. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, ele disse, vamos ler comigo, igreja: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa é a orientação dada por Deus a Noé, a família de Noé. E quando nós observamos os homens na terra de Sinear, procurando construir uma cidade, procurando construir uma torre, como acabamos de ler agora, entendemos então que Babel simplesmente foi uma rejeição incisiva à instrução de Deus, que era
para o seu povo, criado por ele, encher a terra. E quando os homens começaram a construir a cidade, os homens começaram a construir a torre, eles estavam até aquele momento rejeitando a orientação, a ordem de Deus dada lá atrás a Noé, 700 anos antes, para que houvesse então ali a propagação da espécie humana, ou seja, encher a terra Noé e os seus descendentes. Mas os homens aqui que construíram a cidade, a Torre de Babel, não estavam pensando dessa maneira. Além de eles obedecerem a Deus, desobedecerem a ordem de encher a terra, e para isso eles teriam que percorrer toda a terra, não poderiam ficar presos, represados num lugar só como eles queriam, mas teriam que andar por vários lugares, sair e se espalhar em termos geográficos pela terra que Deus criou. Nós observamos também um exemplo aqui na Torre de Babel do orgulho. Irmão Rogério Fernandes, irmão Maia, irmão Prefeito Zé Rita, observamos aqui um exemplo do orgulho do homem. Orgulho do homem. Porque a intenção da torre não foi somente alcançar os céus. Não foi só alcançar os céus. Aliás, alguns veem a torre como uma espécie de templo. E aí eu poderia usar a expressão zigurate. Alguns estudiosos veem a Torre de Babel como uma espécie de templo, ou seja, como uma espécie de zigurate, um templo idólatra em direção aos céus, sendo construído pelos homens sumérios, um templo idólatra em direção aos céus. Porque tanto a cidade de Babel quanto a torre também que foi construída, representam de forma concreta, irmãos, a ambição do homem, a ambição da humanidade, desde os tempos mais remotos, o homem tem essa ambição. A Torre de Babel, então, vai preconizar para nós aqui uma figura clara de quê? Da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. Há claramente para nós aqui uma insistência dos homens em desobedecer às ordens do Senhor nosso Deus. A mensagem bíblica mais importante que alguém pode recolher da Torre de Babel, do texto da Torre de Babel em Gênesis 11, é a mensagem mais importante, diz a respeito do juízo de Deus em relação ao seu povo que estava ali construindo a cidade, construindo a torre também. E ali o Senhor Deus, no seu juízo, que Ele vai preconizar, vai realizar sobre o seu povo, o Senhor Deus traz a confusão das línguas. O Senhor Deus também, além da confusão das línguas, o Senhor Deus dá início à dispersão geográfica da humanidade. Cada um vai para um canto, cada um vai para um lado. Deus promove ali a dispersão geográfica da humanidade e também promove ali, irmãos, a confusão das línguas, ou as mais variadas línguas. Nós temos então o surgimento das diversas culturas, que está Rodrigo, e também das mais variados idiomas através da Torre de Babel, quando Deus confunde a língua dos homens ali naquele lugar. Eu digo para você também que a história tem um hábito de repetir a si mesma, a história da humanidade tem um hábito de repetir a si mesma. Eu digo também que não importa quão avançado esteja o homem moderno, o mundo ainda parece cometer os mesmos erros do passado. O mundo hoje ainda parece cometer. Parece que nós não aprendemos com os erros do passado, aprender com eles para não repeti-los. Mas o que nos parece é que o homem moderno ainda comete os mesmos erros do passado. E pior, deixa-se enganar pelas mesmas mentiras do passado. E você vai entender o que eu estou falando aqui pela ação do Espírito Santo. Uma das mentiras do passado que o homem se deixa enganar a todo momento, é a noção de que o homem criatura criada por Deus, pode tomar o lugar do Criador que é o nosso Deus. Essa é uma mentira que foi espalhada desde os primórdios, desde a serpente, personificação do mal, em direção a Adão e Eva, mostrando ali a serpente em relação a Adão e Eva, que aquele fruto eles não poderiam comer, e a serpente, personificação do mal, ou a própria figura do diabo ali naquele lugar. A serpente coloca para ele: olha, não é bem assim não, porque se vocês comerem, Deus tem receio que vocês passem a ser igual a Ele, conhecedores do bem, veja, e também conhecedores do mal. E ali já começou a se
a se inserir no coração do homem esse desejo de se aproximar de Deus, ou de ser igual a Deus, ou de ter o mesmo conhecimento de Deus. Por isso que eu falo, parece que nós não aprendemos os mesmos erros do passado, parece que a humanidade está sempre a cometer os mesmos erros, a enganar-se pelas mesmas mentiras colocadas pela serpente, que na verdade é o diabo, em Adão e Eva, mas que vem ao longo dos séculos colocando essa mesma mentira. E que mentira é essa? Noção de que o homem pode tomar o lugar de Deus. Desde o momento da queda, a serpente repete esta mentira de geração em geração. A serpente, ou a personificação do mal, ela plantou esse desejo de tomar o lugar de Deus no coração, por exemplo, dos povos sumérios, presbíteros lá. Povos sumérios são a mais antiga civilização de que se tem notícia, povos sumérios. Para satisfazer esse desejo, esses povos sumérios, que se tem notícia que é a mais antiga civilização, pretenderam então edificar uma torre, irmão Maia e esposa Luciana, edificar uma torre tão alta que essa torre atingiria o quê? Os céus. Essa era a ideia. Embora também quisesse construir essa torre, os homens de então, a humanidade de então, quisesse construir essa torre também como símbolo da unidade deles. Lembra? Eles chegam no local, eles falam da seguinte forma: ora, versículo 1, toda a terra havia apenas uma linguagem, uma maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemos bem, os tijolos servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram também: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Eles estão chamando uns aos outros, eles estão se convidando para que todos se juntem nesse mistério, nessa obra. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Já que também que esse povo tinha noção e conhecimento daquilo que Deus tinha colocado. A ideia era que esse povo fosse espalhado pela face da terra. Multiplique-se, enchei a terra, era a ordem de Deus para Noé e os seus descendentes. Então o povo sabia que a ordem do Criador é esta, e o povo está aqui desobedecendo justamente a ordem do Criador. Não querem se espalhar, querem ficar naquela cidade, querem construir a torre, querem chegar até os céus. A ideia deles é essa. Eles estão satisfazendo o desejo do coração deles de edificar uma torre tão alta, tão alta, tão alta, que atingiria até mesmo os céus. Embora também quisessem construir, como eu disse a vocês, um símbolo de unidade. Quando eles falam: façamos para nós uma cidade e uma torre que chegue até os céus. Se você reparar bem, essa expressão, façamos para nós uma torre e uma cidade que chegue até os céus, essa expressão é muito parecida com Gênesis 1, verso 26. Porque Gênesis 1, verso 26, não é o homem falando, é Deus falando, é a Trindade falando, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gênesis 1, verso 26. Quando o Senhor Deus, Ele diz assim: façamo-lo, o homem que nós criamos, a nossa imagem, veja, e a nossa semelhança. Assim Deus fala: façamos o homem em nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E essa expressão de Gênesis 1:6, você vê ela sendo repetida pela boca do homem, não pela boca de Deus, mas pela boca do homem, quando ele fala: façamos para nós uma cidade, façamos para nós uma torre, que o nosso nome seja célebre, e do contrário nós seremos dispersados pela face da terra, pela superfície da terra. Aqui a gente observa então que na torre de Babel e na construção da cidade, nós observamos uma paródia. Aqui o homem está parodiando Deus. Ao construir a torre de Babel, o homem está parodiando Deus. Ou os sumérios, o povo mais antigo que tem conhecimento, estavam tentando parodiar ao Criador, ao ato criador do nosso Deus. Porque quem criou o homem dessa maneira, passamos o homem, foi Deus. E eles querem criar uma cidade, querem criar uma torre, e usa a mesma expressão que Deus usou: façamos para nós. Parece que aqui esse povo, a humanidade de então, está querendo parodiar alguma coisa, e eu diria que é o ato criador
de Deus que eles estão querendo parodiar. Não se esqueça, eles querem chegar até os céus. Com a história da Torre de Babel, alguns pontos podem ser mencionados e aprendidos nesta manhã pela ação do Espírito de Deus. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, ou a coisa principal, e que vai originar em 3 pontos secundários, é que não há maneira certa de você fazer alguma coisa, não há maneira certa de você fazer uma coisa que está equivocada, que está errada. Vou repetir: não existe maneira certa de você fazer uma coisa que está errada. Se uma coisa está errada, não há maneiras certas que você possa usar para consertar e fazer aquilo, porque já nasce errado aquela situação. Você vê isso em Gênesis 1, verso 4, quando eles dizem assim: disseram, 20, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Então as pessoas se reuniram ali para construir, se reuniram com um motivo específico: vamos estar juntos, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre. As pessoas estavam animadas com a obra que seria feita, todos juntos, unidos para fazer essa obra. Havia uma animação natural por fazer esta obra. Eles estavam animados porque iam fazer algo grande. A torre seria gigantesca. A ideia era se aproximar dos céus, ainda que fosse impossível, mas se aproximar dos céus. Então eles estavam animados porque iam fazer algo grande. Eles estavam de acordo em trabalhar, em fazer aquilo que eles queriam fazer. E o que o povo, toda a humanidade então decidiu fazer? Eles decidiram, se propuseram a fazer 3 coisas. E aí a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa, construir uma cidade. É a primeira coisa que eles queriam fazer. Vamos construir uma cidade. Eles construíram um lugar para morar. Isso não é ruim, você ter um lugar para morar. É bom ter um lugar para morar. Eles queriam construir um lugar para morar, onde pudessem se reunir, onde pudessem também trabalhar. É bom trabalhar, ganhar o dinheiro de todo dia para sustentar o nosso lar. Eu digo que não há nada errado em construir uma cidade como estava querendo fazer, ou em morar nessa cidade e também trabalhar nessa cidade. Não há nada errado com isso. Todos nós precisamos de um lugar para morar e também um local para trabalhar. Isso é normal na vida do homem pós-pecado. Se todos nós trabalharmos juntos, entendo eu, trazendo nos dias de hoje, nós podemos fazer do bairro de Irajá um bairro fantástico. Então também, se todos nós trabalharmos juntos na cidade do município do Rio de Janeiro, podemos fazer do Rio de Janeiro uma cidade fantástica também, pelo acolhimento, pelo carinho, pelo amor do povo carioca. Entendo, se trabalharmos juntos, bairros e cidades vão prosperar se nós tivermos juntos o mesmo propósito. Da mesma forma, era a ideia de construir a cidade de Babel, a cidade em questão. Eles queriam trabalhar juntos e a ideia era construir a cidade para que pudesse morar, residir e trabalhar. E isso não há nada de errado em fazer isso. Para construir um lugar para você viver com dignidade, ter um orgulho de estar naquele lugar e viver de modo digno. Aí não tem nada de errado, construir uma cidade, primeiro ponto. O segundo ponto, também tem nada de errado. Eles queriam construir um lugar alto. Um lugar alto, uma torre que eles queriam construir. E a palavra hebraica usada para esse lugar alto, que seria uma torre, um zigurate, um templo, essa palavra hebraica para usar para isso, ela também pode ser identificada como púlpito. Mas quando se fala em púlpito, a ideia que eu tenho do púlpito, e eu estou aqui de frente para um púlpito, é um lugar que emana a palavra de Deus. O púlpito evangélico, o púlpito na casa do Senhor, é o lugar onde emana, é centralizado esse lugar para emanar a palavra de Deus. Mas se você observar bem a palavra hebraica para esse lugar alto, torre que eles queriam construir, irmãos de Deon, era púlpito. Então essas pessoas queriam aparentemente, passa essa impressão que elas queriam aparentemente um lugar de adoração. Se a palavra hebraica está correta, elas queriam um lugar de adoração. Algumas vertentes, algumas correntes seguem esse pensamento, que seria um lugar de adoração, um zigurate. Depois eu falo sobre isso um pouquinho mais tarde. Daqui a pouquinho eu falo sobre o zigurate. Um lugar de adoração.
E esse sentido é reforçado no lugar da adoração quando você tem a frase cujo cume, cujo topo alcance aos céus. Você tem essa expressão dentro do texto de capítulo 11 de Gênesis, há um momento aqui que é dito que chegue até os céus. Nós observamos isso, que chegue até os céus. É a informação que você encontra aqui, queridos irmãos, é do versículo 4 de Gênesis 11. E quando ele tem essa expressão que chega até os céus, se você abrir a Bíblia de Genebra, excelente Bíblia, que a Igreja Reformada adota e usa, Bíblia de estudo, a Bíblia de Genebra nos informa que essa expressão aos céus, em Gênesis 11, versículo 4, mostra que este povo estava competindo com o próprio Deus. Assim fala a Bíblia de Genebra. O versículo 4, até o cume, até o topo, até os céus. Essa expressão céus vem provar, através da Bíblia de Genebra, que esse povo que estava criando a cidade, criando a torre, estava, na verdade, competindo com Deus, competindo com Deus Criador. Alguns entendem então que a Torre de Babel, os homens que a construíram, estavam construindo então um lugar de adoração. Alguns entendem assim, outros não. Mas a gente passa para você o que existe sobre esse assunto. Estavam construindo um lugar de adoração, um templo, púlpito. As conhecidas torres templos mesopotâmicas, conhecidas como zigurato ou zigurate, elas eram utilizadas como referências para que você possa entender como é que era o formato da Torre de Babel. O formato da Torre de Babel era o formato da zigurate, ou da zigurato, ou da zigurate, que eram torres templo mesopotâmicos. Então se entende que o formato da Torre de Babel seria um formato parecido com o zigurate, que era um templo mesopotâmico. Essas torres mesopotâmicas, elas eram torres retangulares, um retângulo. Elas eram construídas em níveis, nível 1, nível 2, nível 3, tinha até 7 níveis algumas. E era acessível por escadaria, era acessível por rampa. Então geralmente essas torres tinham geralmente 3 níveis. No topo da torre, lá em cima, no topo, havia um santuário, por isso se diz que era um lugar de adoração. Esse lugar era uma torre templo. E a Torre de Babel, a referência que se tem do formato dela, se diz zigurate. E zigurate era uma torre templo. Por isso que alguns dizem que o sentido ali era adoração, não a Deus, mas a outros deuses. Mas vamos continuar aqui. No topo da torre, então, do zigurate, havia um santuário, onde ficava a imagem de uma divindade que era adorada pelas pessoas que ficavam no zigurate, cuja edificação do zigurate em questão honrava. Então tinha a imagem de um determinado Deus e as pessoas honravam, adoravam a esse Deus. Não é possível, irmão, saber se na Torre de Babel havia essa função de santuário. Não é possível. Passando para vocês aqui informações que é coletado ao longo do tempo, que alguns estudiosos, alguns eles acreditam nessa forma e outros não. Então eu digo a você que não é possível saber se a Torre de Babel havia função de adoração ou a função de santuário. Até porque provavelmente a edificação da Torre de Babel ficou inacabada. Quando Deus desceu, parou a construção. Deus desceu, confundiu as línguas, cada um se afastou para uma região, e então a cidade e a torre ficou inacabada. Então não dá para saber se ali seria, no tempo da construção, um local de adoração, porque ela ficou inacabada. E por causa da confusão de línguas e da dispersão dos habitantes. Mas alguns estudiosos entendem que sim. Então, claro para você o que alguns pensam e que outros não. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 que nós estamos lendo, de Gênesis, é que a confusão de línguas de Amoédrico teve um impacto global. Global no sentido daquelas pessoas que habitavam naquela terra. O povo habitava ali. O povo estava habitando naquela terra de Sineá. Vou ler um pouco mais sobre isso mais para frente. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Toda a humanidade maia aparentemente estava concentrada em Babel. Descendentes de Noé estavam concentrados em Babel. Eles queriam ficar ali. Eles não queriam ser dispersos. O receio era: olha, a gente pode ser disperso, podemos ser espalhados. Queremos ficar juntos, queremos ficar aqui, uma terra
rica, semear na terra rica. Vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, para que nós vamos celebre até chegar aos céus, ser conhecido, ter reputação. É o que eles estavam pensando. Então, 7 anos, isso aproximadamente 700 anos antes do dilúvio, nós temos, depois do dilúvio, nós temos essa população concentrada em Babel. Todos estão ali, e todos que estão ali concentrados em Babel, 700 anos depois do dilúvio, falavam a mesma língua. O verso 1, verso 6 de Gênesis nos dá essa informação. Do capítulo 11, verso 1, do capítulo 11 e o verso 6 também, diz assim: olha, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, em toda a terra criada por Deus, a humanidade falava somente uma língua. Verso 6: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para que eles intentam fazer. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Deus conhecia, estava observando a intenção do coração daquele povo ali em Sinear. Ele sabia o que eles estavam querendo fazer. Por isso que ele fala: agora não haverá restrição para que intentam fazer, porque Deus está vendo o coração daqueles homens. Havia uma língua só, e construir a torre era manter-se unidos. E a ordem de Deus era que eles se espalhassem, a humanidade crescesse e enchesse toda a terra. O terceiro item, irmãos, já que o primeiro item foi falar da cidade, o segundo item foi falar do povo construindo a torre, que é algo bom também, não seria ruim, não é? E o terceiro item também não é algo ruim, não. O terceiro item que a gente encontra aqui, ó, as pessoas queriam façamos um nome. O que é fazer um nome? É você ser conhecido. Então os construtores desse lugar queriam ser o quê? Famosos. Há algo errado em ser famoso? Aparentemente não. Não há nada errado em você querer ser famoso na profissão que você exerce, ser bom na profissão que você exerce. Eles queriam ser famosos. E aí a gente entende que a publicidade ela é boa, não é assim? E o anonimato, quando ninguém te conhece, às vezes é ruim. A gente sabe disso. Então, você tem uma boa reputação para a construção, é interessante. E eles dizem assim: olha, que o nosso nome seja célebre, todos venham a conhecer que nós vamos construir uma torre que vai chegar até os céus. Eles queriam ser famosos, queriam ser conhecidos. Aparentemente não há nada de errado nisso. Construir cidade, construir torres, ser famoso, não há nada de errado. São 3 coisas boas. 3 coisas boas: você construir a cidade, você trabalhar pela cidade, você construir a torre, trabalhar pela torre, e você querer ser famoso, uma boa reputação no seu trabalho, no que você faz. Não há nada de errado. O problema é a intenção. Esse é o problema. 3 coisas boas, 3 intenções, que em si não são ruins, mas tem um problema aqui: as 3 intenções foram expressamente contra a vontade de Deus. Deus não queria que eles construíssem a cidade, Deus não queria que eles construíssem a torre, Deus não queria que eles fossem célebres, o nome deles. Eles estavam indo contra o desígnio de Deus para a própria vida deles. Foi predito isso lá em Noé: enchei a terra, Noé. Sua família vai encher a terra, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa é a orientação de Deus. Deus falou isso para Adão e Eva, foi a mesma coisa. E Deus fala agora para Noé e a família dele. A ideia de Deus que toda a terra que ele criou seja povoada pela humanidade que ele criou a sua imagem e semelhança. E essa humanidade que ele criou a sua imagem e semelhança está visivelmente rejeitando incisivamente uma ordenança do Pai, uma ordenança de Deus. 3 intenções boas, mas que na verdade eram ruim, porque estava contra a vontade de Deus. Será que a sua intenção é boa do que você quer fazer? Eu não sei o que você quer fazer, eu não sou profeta, eu sou pregador da palavra. Mas você só vai saber se a sua intenção é boa no que você quer fazer se você apresentar ela para Deus. Porque esse povo aqui, essa humanidade, então, ao construir a torre, eles não apresentaram isso para Deus. Eles simplesmente quiseram construir a torre. Essas pessoas então construíram para que não fossem espalhadas para a face da terra, em desobediência a Deus. Eles queriam ficar fixos num lugar,
não é? No entanto, a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus era: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Era a ordem de Deus. Deus, nosso Pai, ordenou que a humanidade se reproduzisse, que ela se espalhasse, repovoasse a terra, porque a terra estava vazia, em termos de homens não havia mais, porque os homens morreram com o dilúvio e só sobrou a família de Noé, e a família de Noé, ao longo dos séculos, 700 anos depois, ela estava novamente repovoando a terra, ou aquele pedaço da terra estava sendo repovoado, ali perto da terra de Sinear. Deus, nosso Pai, ordenou que se reproduzissem, se espalhassem e repovoasse a terra. Em vez disso, a humanidade então povoou a terra até chegar à terra rica de Sinear, ou de Sinar, e então parou por ali. Vamos fazer mais nada, a gente vai ficar por aqui mesmo, e ao contrário, a gente vai construir coisa para a gente, uma torre, uma cidade, e vamos ser famosos, vamos ter reputação por aquilo que nós fazemos. Era isso que eles estavam querendo ali. Neste ponto, o homem decidiu o quê? Ignorar o que Deus colocou para ele. E às vezes fazemos isso, irmãos, ignoramos aquilo que Deus colocou para nós, porque nós temos nossos próprios pensamentos, nossas próprias decisões, e parece, à luz da Bíblia de Genebra, que nessa hora nós estamos querendo competir com Deus, porque Deus tem para nós algo para ser feito, uma obra para ser completada por nós, designada por Ele para nós, e nós estamos competindo com Deus, querendo fazer outras coisas que não aquilo que Deus colocou para nós. A igreja tem uma obra clara dada por Deus. A igreja é a sal da terra, luz por esse mundo. A igreja anuncia o Evangelho. A igreja prega a palavra de Deus para Jesus, Salvador. A igreja vive esse Evangelho. E a igreja mostra para as pessoas que ela vive, porque ela é municiada, alimentada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus que está nos nossos corações. Mas eu posso dizer com todo amor que eu tenho a ti, e tenho mesmo, meu coração para você, que não existe maneira certa de fazer coisa errada. O mundo vai dizer: contanto que você não machuque ninguém, você pode fazer tudo. Contudo que você não mate, não machuque, não aborreça ninguém, você pode fazer tudo. Pois eu digo para você que não existe maneira certa de fazer uma coisa errada. Não dá para fazer. Você pode perguntar para mim assim: pastor, como é que a gente vai determinar o que é certo ou errado? Você não vai determinar nada, nem eu. Porque quem vai determinar o que é certo e errado é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Se eu quero saber o que é certo e errado, eu procuro ser um leitor assíduo da Bíblia Sagrada. Eu procuro também pedir a Deus que me ilumine com o meu Santo Espírito, para que eu possa ser iluminado e entender a palavra escrita. E eu vou procurar estudar esta palavra com pessoas que conheçam essa palavra. Por que isso? Para eu poder entender a Escritura Sagrada. Eu não vou determinar o que é certo e errado. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que me mostra o que é certo e o que é errado. Aí a pergunta é: o que diz a Escritura Sagrada? Aí você vai saber o que é certo e errado. O que o livro santo ensina para nós? Você vai saber o que é certo e errado. O que a Palavra Sagrada diz para você e para mim aqui, independente da maneira como eu estou me sentindo agora. Independente, o que ela diz? Independente de como eu estou me sentindo, a Bíblia vai apontar para mim o caminho que eu vou seguir. Porque a Bíblia Sagrada, na verdade, ela é a bússola, ela é o norte, ela nos dá direção para a vida. A Bíblia Sagrada, na verdade, é um grande manual do procedimento humano, à luz da Palavra de Deus, à luz do Espírito Santo. Então é aqui que eu vou aprender a me guiar, a me portar, a ter um comportamento digno, porque eu sei que meu Deus está olhando o meu comportamento. Eu digo mais: quando Israel pediu a Samuel, Samuel nos mostra o caminho certo. Samuel mostrou. 1 Samuel, capítulo 12, verso 22, verso 23 ao verso 24. Samuel disse e mostrou ao povo de Israel o caminho certo. Eles perguntaram: profeta, nos deu o caminho certo. Ele disse, 1 Samuel 12, verso 23 e 24, ali mostra o caminho certo. Então a Bíblia mostra para nós o caminho certo a seguir. Samuel diz: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, diz Samuel. Antes eu vos ensinarei o que, igreja? O caminho bom e direito.
Samuel dizendo: eu vou ensinar, antes, orando vocês, eu vou ensinar o caminho bom e o caminho direito para andar, diz Samuel. Mas aí faz uma ressalva. A ressalva é: tão somente, é comigo, igreja, quem está com a Bíblia, tão somente, pois, temeis ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Ora, se eu quero seguir o caminho bom direito, ele fala: tão somente você tema ao Senhor, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temei ao Senhor, servirei de maneira fiel. Então aqui há um pedido para que nós sejamos fiéis a Deus. É claro que nem sempre poderemos ser fiéis ao Senhor. Muitas vezes estamos pecando, fazendo coisas erradas, mas a ideia é que a gente se esforce, seja perseverante na fidelidade a este Deus que nos acolhe, que nos adotou em Cristo Jesus, que nos deu salvação, que nos deu a certeza que, se partirmos dessa vida, vamos viver a eternidade com Ele. Tudo isso Ele nos deu, e sem nós merecermos. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça da salvação, graça salvífica, e Deus nos deu, nos chamando pelo nome, através de Jesus. Então aqui quando Samuel orienta, ele fala: eu oro por vocês, longe de mim eu pecar contra Deus, mas antes eu vou ensinar vocês sim o caminho bom e direito. Mas tem uma coisa: o que é, Samuel? Então somente o povo de Israel temeu ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E mais, sinta ao Senhor. De que maneira, profeta? Fielmente, que o seu coração seja fiel a Deus. Mas que o meu coração vai para o outro lado, vai para a esquerda, vai para a direita e não tem destino. Não, a questão aqui é você se esforçar para ser fiel ao nosso Deus. Samuel ensina o caminho a percorrer. Antes do início desse projeto, o povo, do projeto de fazer a torre, fazer a cidade, o povo fez um inventário do que eles tinham, está lá em Gênesis 11, verso 3. E esse inventário, a Bíblia diz o seguinte: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos eles bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Ainda que haja aí uma contestação em relação ao betume de argamassa por aí afora, não vou entrar nesse mérito, mas aqui dá a entender o seguinte: que eles tinham material, tinham matéria-prima necessária para construir uma grande cidade, tinham matéria-prima necessária para construir um grande altar, uma torre enorme, até chegar aos céus. Eles estavam cheios de pedras, ensinar, um lugar riquíssimo para construir. Então eles tinham material, eles tinham as pessoas, eles tinham a disposição para fazer aquilo. Gente, material, não é? Disposição. Tinha as três coisas. Mas eu digo uma coisa para você, e que segue o espírito do Salmo 127. Se Deus não está no centro de qualquer projeto que você trabalha, este projeto, infelizmente, amada e amado, não vai dar certo. Homem cristão, mulher cristã, se Deus não está no centro de qualquer projeto que você está idealizando sozinho, ou em casa com os seus, ou no seu local de trabalho, se Deus não está no centro desse projeto, este projeto não anda, não vai dar certo. E Deus não estava no centro do projeto da torre de papel. Não estava. Em nenhum momento ele foi consultado. Ao contrário, estavam competindo com Deus ao fazerem a torre de papel. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Deus desceu do céu para ver a cidade e a torre. Ora, Deus sabia o que eles estavam fazendo desde o início. Desde o início. O rei Davi escreveu o Salmo 139, do verso 7 ao 12, Salmo 139, e neste salmo você tem uma explicação muito boa. A explicação é de um Deus onisciente e onipresente. Então Deus sabia desde o início que eles estavam fazendo a torre de papel, desde o início, porque o Salmo 139 nos revela isso. Olha, o salmista fala: Deus, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se eu subo aos céus, igreja, lá estás. O que mais? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho com o fim dos mares, ainda lá, meu Deus, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas, meu Deus, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. É claro que a gente fica confuso quando ele fala treva e luz, mesma coisa, mas veja bem, as trevas e a luz é a mesma coisa, porque por mais que esteja negro, por mais que esteja escuro, por mais que esteja nebuloso, esteja escuro demais em determinado lugar, haja treva, haja escuridão, se Deus se apresentar naquele lugar, a luz do Senhor fará clarear tudo naquele lugar que está em trevas. Por isso que ele coloca as trevas e a luz são a mesma coisa, porque se a luz de Deus penetrar nesse lugar que está escuro, haverá tudo aqui ficará claro, porque Deus iluminará todas as coisas. Aqui ele quer dizer de um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, mas também está em todos os lugares. Por isso não adianta, irmãos, que eles vão construir a Torre de Babel, porque Deus estava ali. A ideia de dizer que Deus desceu do céu para confundir as línguas é uma linguagem antropomórfica, é você dar a forma de homem a Deus, para que a sua mente humana, a minha, a sua, que é uma mente limitada, não consegue compreender a largura e a imensidão das coisas do céu, das coisas de Deus. Eu consigo entender quando se fala, Deus desceu do céu, Deus confundiu a linguagem dos homens. Isso eu consigo entender, que a questão do descer, como eu posso subir, eu posso descer na escadaria, eu posso entender Deus descendo dos céus, se aproximando da torre, vendo que ela está sendo feita, reprovando ela, e ali confundindo as línguas. Mas é uma linguagem antropomórfica, porque dá forma de homem a Deus. Deus não vai descer nem subir, porque Deus está em todos os lugares. Esqueceu disso? Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele estava ali, ele estava vendo o que estava acontecendo. Estava descendo, ele estava vendo, ele está em todos os lugares. E ele viu o que os homens fizeram, e por ser onisciente, sabiam o que eles queriam. O orgulho está sendo feito naquele trabalho, a competição com o próprio Deus, tornar-se célebre com o nome deles. Ora, Deus sabia o que eles estavam exatamente fazendo ali. E eu digo mais, diante do Salmo 139, você, irmão, irmã, homem cristão, mulher cristã, você não pode se esconder de Deus. Eu não posso, não tem como. Deus está em toda parte. O que estamos lendo em Gênesis 11, e que é chamado antropomorfismo, nos mostra claramente que é uma tentativa do autor poder fazer com que você visualize e entenda o que ele quer dizer em relação ao poderio, à soberania e os atributos do Senhor nosso Deus, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Aqueles que reuniram em Babel não convidaram Deus para fazer parte do projeto Torre de Babel. E aí vem a pergunta para você nesta manhã, para você meditar nela. Você está convidando Deus para o seu projeto, seja ele qual for? Você está convidando Deus para participar do seu projeto de vida? Está convidando? Você já apresentou para Deus o que você deseja e você permitiu que Deus falasse o que Ele quer falar? Ou você não percebe que às vezes Deus nem fala, porque o silêncio dele já é a resposta dele para nós. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, Tiago fala sobre isso também, nós temos que apresentar os nossos projetos a Deus. Todo de papel, em nenhum momento, foi apresentado a Deus. Não foi. Foi uma competição dos homens com o Criador. É uma paródia, uma paródia no ato da criação. Façamos a torre, façamos a cidade, que o nosso nome seja célebre em toda a terra. Aqueles que se reuniram em Babel não convidaram Deus. Deus disse a Noé como construir a arca. Noé construiu e ela permaneceu à tona mesmo debaixo da pior tempestade da história da humanidade, o dilúvio.
que matou todos os animais e os homens daquela época. Só sobreviveu os que estavam dentro da arca de Noé, que Deus ensinou Noé a criar. Deus disse a Salomão para construir um templo de Salomão, e era a coisa mais bela que existia na antiguidade, o templo de Salomão. Deus ensinou Salomão a construir aquele templo. Se Deus está no centro daquilo que você está construindo, então o edifício vai ser próspero e ele vai ser bonito, porque Deus está no centro daquilo que você está construindo. Se Jesus Cristo está no centro, irmão, do seu casamento, o seu casamento tende a durar. Se Jesus Cristo não está no centro do seu casamento não vai tender a durar, porque o Senhor da glória dos exércitos não está no seu casamento. Se Jesus Cristo está no centro da família, os seus filhos e filhas serão abençoados. Se Jesus Cristo não está no centro da sua família, os seus filhos e filhas não serão abençoados. Eu estou falando do homem cristão e a mulher cristã, gente que conhece Deus. Se Jesus Cristo, o homem cristão e a mulher cristã, está em primeiro lugar nas suas transações comerciais, elas serão preservadas, elas darão lucro e elas dificilmente irão falhar, porque Jesus Cristo está presente nas suas transações comerciais. Mas se ele não estiver presente, não adianta você viajar como desviado, viajar para um lugar, viajar para o outro, tentar passar o ano em algum lugar, tentar prosperar, tentar vender, porque você não vai conseguir, porque Deus não está nesse negócio. A humanidade precisa aprender a lição de Babel. Pastor, qual é a lição de Babel? Se Deus não está no projeto, o projeto não vai à frente. Essa é a lição de Babel. O projeto está fadado ao fracasso, porque em determinado momento ele não vai nem terminar de se construir, vai ficar inacabado e não vai servir para aquilo que você pensou tanto que ele iria servir. A humanidade precisa aprender a lição de Babel, quando a humanidade de então se juntou num local para dessemear, tentou construir uma cidade, começou a construir uma torre, levantar uma torre, mas em nenhum momento Deus estava nesse negócio. Deus estava naquilo, tanto é que Deus desce e acaba com tudo aquilo que eles estavam fazendo. É a vontade de Deus que o homem seja um ser social. Pastor, como é que é isso? Fomos criados para se casar, essa é a verdade. Fomos criados para ter família, é a verdade. Fomos criados para nos agruparmos em comunidades, como essa agora que estamos aqui, comunidade religiosa. Fomos criados para nos agruparmos nas cidades, nos bairros, nas nações. Somos criaturas sociais, extraordinariamente inteligentes, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele comunica com o homem sua criação e inteligência que vem dele, que vem do Senhor. Então somos racionais, somos inteligentes. Mas em primeiro lugar nós fomos criados por Deus para estar em união com Deus, não com os homens. Primeiro com Deus. Nós não somos chamados para socializar com um amigo aqui, com uma amiga lá, com um grupinho aqui, com um grupinho lá, e ao mesmo tempo, empurrar Deus para fora do círculo social nosso. Então você não foi chamado por Deus para ter um grupo social, para se comunicar com o grupo social, para interagir com o grupo social, seja ele qual for, e nesse grupo social você empurrar Deus para fora. Deus não pode apresentar isso tudo. Não é assim que funciona. Deus, conhecendo a intenção dos corações dos homens, percebeu que a torre construída, ou está sendo construída, refletia o desejo dos homens de tomar o lugar de quem? O lugar do Criador, o lugar de Deus. Deus sabia da ambição deles e que nada impediria do seu propósito. Eles estavam decididos, estavam convidando uns aos outros para fazer aquela obra. E por isso então o Senhor Deus, sabendo que eles estavam em pecado, Deus desce dos céus, guarda antropomórfica, e confunde as línguas do povo. Eu falo uma língua de Everton e agora passo a falar outra. Carolina agora falava a sua língua e agora fala outra, e você não consegue se comunicar com ela, as línguas são diferentes. Deus confundiu as linguagens do povo. Aí surgem as culturas, as mais variadas culturas e as mais variedades idiomáticas.
Ao invés de não seguir a unidade e honra que eles queriam tanto, o povo da Suméria, o povo antigo da Suméria, não consegue nem se entender mais. Cada um fala uma língua. A construção da torre chegou então ao fim, quando, devido à desordem e à confusão, os seres humanos se espalharam pela face da terra. Gênesis 11, verso 9. A torre, que pretendia ser símbolo de unidade, ela acabou sendo um outro símbolo, sabe qual? Desunião e fracasso. Torre de Babel, o que significa? Desunião e fracasso. Torre de Babel em hebraico, o que significa? Torre da confusão. Torre da confusão, por quê? Porque aqui Deus confundiu a língua da humanidade. A Torre de Babel, que significa confuso ou confusão. Quando o ser humano se coloca como criador, ele deixa de se guiar pela lei natural. Uma coisa é você ser criatura criada por Deus e saber que Deus está à frente, e depois você saber que agora, mais do que criatura, você é filho de Deus, porque você recebeu a Jesus. Mas quando o ser humano se coloca como criador, ele deixa de se guiar pela lei natural, e ele passa então, ele deixa de guiar-se pela lei natural, e ele passa então a tratar o seu próximo como objeto descartável, porque nós nos colocamos na condição do Criador. E se eu estou na condição do Criador, eu sou superior às pessoas. E se eu sou superior às pessoas que não têm a mesma capacidade que eu, porque eu estou no lugar do Criador, e eu vou achar que eu sou o máximo, essas pessoas também passam a ser descartáveis, porque não estão ao meu pé, no meu patamar, porque eu estou no lugar do Criador. Então as pessoas ao seu redor passam a ser descartáveis, não estão à altura e passam a ser descartáveis. A vida de uma criança por nascer não é vista por aquele que se julga o Criador, por aquele que se coloca no lugar do Criador, ele não se torna uma bênção. Às vezes uma criança está por nascer, na vida de um homem que se julga Deus, que se julga o Criador, essa criança, a vida dela torna uma inconveniência. E a própria existência dessa criança para nascer vai depender de uma decisão dele, homem que se julga criador, ou dela, mulher que se julga criadora, se a criança deve viver ou morrer. Ou seja, quando eu me coloco na condição de Deus, eu passo a olhar as pessoas, porque eu me acho superior, eu passo a olhar as pessoas como descartáveis, e as crianças passam a ser descartáveis, nem nasceram ainda. Os enfermos, os doentes, os idosos, os velhos, para aquele que se julga no lugar do Criador, ele acha que o velho, o idoso, o doente, o enfermo, não serve para nada. Então ele julga que essas pessoas estão incapacitadas para produzir, porque eu olho para eles e vejo que eles estão muito aquém da minha capacidade, porque é gente que se aproxima mais do meu tipo, é a maneira de fazer as coisas. Então o ser humano, quando se coloca no lugar do Criador, ele descarta o outro ser humano, porque o ser humano, ao contrário do Criador, o ser humano fica orgulhoso e fica achando que ele é melhor do que os outros. Nós todos somos iguais perante Deus, pretos, brancos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, homens de idade, mulheres de idade, rico, pobre, remediado, o que for, estudou na universidade, pessoal primário, todos somos iguais diante de Deus. Todos. O Senhor levantou Pedro, o apóstolo, que de estudo tinha muito pouco, e o Senhor levantou Paulo, culto, e os dois foram tremendamente usados pelo Espírito Santo. Deus é assim. Deus nos capacita. Mas aquele que se julga criador, ele se esquece da sua identidade. Qual a identidade? Eu fui criado por Deus. Ele é o Senhor. Eu sou a criatura. E hoje agradeço a Ele que não sou mais criatura. Eu sou filho através de Jesus. Mas o ser humano se esquece da sua identidade, acredita que nada é impossível para ele. Tudo ele pode fazer, tudo ele pode criar, tudo ele pode atingir. E com isso, hoje, quando o ser humano achar que é igual a Deus, que ele pode recriar, ou criar, ou atingir, nós estamos vendo a sacralidade da família, irmãos, ser minada por aqueles que se julgam criadores, por aqueles que estão se colocando na condição de Deus. E aí criam famílias, criam formas de família e querem impor a nós
as formas de famílias que não têm base bíblica. Tudo porque estão se colocando no lugar de Deus. Estão minando a sacralidade da família. A família é constituída pai, a esposa, a mãe, filhos e filhas. Família, núcleo, família. Mas hoje, por força de cinema, internet, televisão, novelas televisivas, estão empurrando para nós, para nossas crianças, um outro tipo de família, porque o homem esqueceu da sua identidade. Nós não somos o Criador, nós somos criaturas criadas pelo Criador. É diferente. É diferente. Mas quando eu penso que eu sou o Criador, eu quero recriar, e eu quero atingir, eu quero fazer acontecer. Tudo no discurso de eu estou politicamente correto. Para fechar, digo a você aqui, você que não viu neste culto, não viu no banco da igreja, seu pastor falar em política, ele nunca vai ver. E não espere que eu critique a quem é de direita e a quem é de esquerda. Não farei isso. Cada crente tem a sua consciência. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia Sagrada. Deus vai me cobrar a Bíblia. Isso eu ensino. Agora, a consciência cristã é sua ao ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus. Sempre tem a consciência disso. E não fazer o seu pastor um supervisor de gente. Não sou fiscal de Sarney. Não sou supervisor de gente. O crente faz o que quer na rede social, mas sabe que vai prestar conta a Deus de tudo que fizer. Sabe? Porque haverá um tribunal de Cristo tem que trabalhar a nossa atenção. Ao pastor cabe ensinar as ovelhas a palavra, o caminho, Rodrigo, do certo, como Samuel fez. Caminho do certo. É isso. Não espere de mim mais do que isso. Porque não farei mais do que isso. Porque é isso que Deus quer de mim. E é por isso que essa igreja, as pessoas dizem, naquela igreja eu gosto de ir. Por quê? Porque na minha parte política. E naquela igreja é Bíblia o tempo todo. É isso. O homem moderno continua tentando recriar a si mesmo e o mundo à sua volta. O homem moderno continua da convívia da mentira da serpente. A serpente chega e quer não te ouvir uma coisa. Assim é bom, assim é melhor. Faz dessa forma. Dessa forma aí não. A serpente vem. Percebe que desanimado, mas antigamente tinha um anjinho falando e tinha um diabinho falando. Parece que é isso que está vivendo. Quando você liga a televisão, né? Ali tem um canal, tem um diabinho. Liga no canal, tem um anjinho. Parece que é isso que está vivendo. Eu prefiro a Bíblia Sagrada. Eu prefiro a palavra de Deus. Só que isso é complicado, Rodrigo, porque eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que ter tempo. É mais difícil eu ler, estudar, do que ficar escutando a abobrinha de certos pregadores que só querem falar de política dentro da igreja. E o pior é que tem crente presbiteriano que pensa assim. Crente presbiteriano é o crente que vem da reforma protestante. A reforma que falou: estamos devolvendo para a mulher de Deus e o homem de Deus a Bíblia Sagrada que foi tirada deles. Esse é o crente reformado. Bíblia, palavra do Senhor. É isso que você quer. É isso que você quer escutar quando você ouve uma pregação. É o que você quer entender quando você vem para a casa de Deus. Se é para ouvir comício de políticos, ou só ligar a televisão do seu caso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Louvado seja o Senhor. Não queremos construir torres, não precisamos. Não queremos construir cidades como Sumérios veio construir para te juntar e desobedecer à ordem de Deus. A ordem do Senhor para nós é uma só. Crente, cristão, filho de Deus, em Jesus, pregue o Evangelho. Eu não sei pregar, é pregar com a vida. Pregue com a sua vida. Mostre às pessoas que você é um cristão, uma cristã, com a sua vida. Não construa torres. Não há necessidade de construir torres. Na hora de subir aos céus, na hora de Deus nos levar, todos nós vamos ter o nosso templo de ir para os céus, para o Senhor Deus. Enquanto isso não acontece, viva o Evangelho de Jesus.
pregue o Evangelho de Jesus e ensine o Evangelho do Senhor Jesus. É o que eu te digo em nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo nesse lugar. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ao que está assentado no trono. Ministério de Adoração, louvor, vamos cantar esse cântico? Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquemos de pé, igreja. Louvemos o ministério. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ao que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, receba a bênção do irmão e irmã. E se você assim o quiser, coloque a sua mão no vosso coração. Tenho um convite para ti. Hoje, 18 horas e 30 minutos, culto pelos 77 anos desta igreja presbiteriana de Irajá. Aniversário da igreja, 6h30 da tarde, 18h30. Vem, traga visitantes e venha ouvir a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Receba a bênção, amados. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as vossas moradias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. A igreja pode tomar assento em silêncio, a palavra está na direção da escola dominical. E já aproveitando quando a irmã está vindo daqui a pouco vai falar, né? Todos serão muito bem-vindos na escola bíblica dominical. Casa de Deus tem lugar para todo mundo.